Fala, torcedor vascaíno. Vamos a mais um Conexão Vasco Notícias. Mas antes, já vai deixando sua curtida, se inscreva e ative as notificações. Sem mais enrolação, vamos a notícias. A gente viu, né, o Vasco em campo, jogando bem, no momento que vocês estavam até, né, na minha visão, vocês estavam melhores até na partida. Acabou que veio ali o pênalti e aí o Flamengo acabou conseguindo essa classificação. Como é que fica, assim, para vocês essa eliminação, né? Mais uma nessa semana, tem agora tempo pela frente para trabalhar, mas ao mesmo tempo o torcedor lamentando que só tem o brasileiro pela frente. Obrigada. Boa noite. Eu acho que tem dois recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico, no mesmo local do campo, no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que, olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos, não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer, isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Boa noite, professor. O Deco, do canal Mário Coelho Vasco e os Vascaínos. A minha pergunta é sobre a saída do Pedro Raul. Ele sentiu alguma coisa e qual a coerência de colocar o Ignaldo, já que não vinha jogando já há um bom tempo, e não como 9? A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o Peck colocou aqui rasteira na segunda trave e ele se esticou, mas não chegou. Logo depois teve um cruzamento, um cabeceio também, que normalmente ele antecipa bem. E eu senti ele cansado para nos ajudar a manter aquela pressão que a gente vinha fazendo e também conseguir chegar inteiro nessas bolas, foi por essa razão. O Ignaldo, a princípio, ia trabalhar um pouquinho mais por dentro, mas aí o Alex, que já estava cansado, ia ter que sacrificar, e o Ignaldo faz essa função de preencher um pouquinho e chegar na área, tanto é que ele teve uma cabeçada boa, então foi essa a ideia, dele vir recompor um pouquinho aqui, mas chegar na área para preencher o espaço, foi por isso. Barbieri, João Silva do Lance. Você falou que faltou efetividade ao Vasco para poder vencer o Flamengo, né? Isso
para você tem muito a ver com a montagem do elenco e aí projetando já o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco contratou 13 jogadores, Pedro Raul e Orelhano apenas para o setor ofensivo. Você acredita então que ainda está desequilibrado esse elenco, projetando, é claro, o ano, evidentemente que tem uma segunda janela para contratar, mas falando sobre a montagem do elenco, né, nesse primeiro recorte, a prioridade foi a zaga, o meio-campo, beleza, mas o ataque tendo só 2 contratações. É esse setor que você acredita que ainda está mais desequilibrado? Olha, eu acho que levar toda a falta de efetividade só por essa questão não seria justo, né? Teve a questão de que a gente jogou aí 5 decisões em 14 dias, como eu falei do Pedro Raul, todos também cansados, isso atrapalha, né? Você conseguir chegar inteiro, você conseguir chegar mais lúcido para definir os lances. Eu acho que essa sequência de jogos atrapalhou, porque não foi só o Pedro que teve oportunidades, outros jogadores tiveram oportunidade, o Puma teve uma oportunidade fantástica ainda no começo do jogo. Eu acho que isso, sem dúvida, também pesou, contribuiu, talvez a ansiedade por fazer o resultado. Eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias, e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente, e a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. Barbieri, boa noite, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. A gente vem falando desde o início do ano sobre esse processo de reestruturação, que o Vasco vai oscilar, que as coisas vão funcionar um dia, no outro dia nem tanto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo, como pedir paciência para o torcedor, depois de 2 eliminações, acho que a eliminação de quinta pesa muito mais nesse cenário, e uma projeção do que o Vasco pode fazer no Campeonato Brasileiro, onde você vê o Vasco aí no fim dessa temporada. Bom, boa noite. Olha, resgatando um pouquinho daquilo que eu falei, e sobre o ponto positivo aí, eu acho que no início da temporada eu afirmei isso, disse que o Vasco saía atrás de todos os seus rivais. E hoje, se a gente for lá a classificação, pelo menos terminamos em terceiro. Então, de quem saiu lá atrás, a gente já deu passos adiante. Eu entendo a frustração do torcedor e eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente ter feito bons jogos contra grandes adversários e ter criado uma expectativa de que a gente conseguiria ir além, de que a gente poderia ir longe, né? E quando o resultado não vem, sem dúvida, essa frustração aparece, o sentimento fica evidente. Eu acho que a gente está num caminho de crescimento, volto a dizer, eu acho que a gente evoluiu bastante do início do trabalho até agora, e aí eu falo em diferentes perspectivas. Na perspectiva da montagem, da formação do elenco, dos jogadores, na perspectiva da maneira de jogar, das variações e das opções. Hoje, novamente, mesmo sem mexer muitas peças, a gente atuou de uma outra maneira, com jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Isso sem tempo para treinar, encaixou bem, é sinal de que eles estão assimilando. Eu acho que esses bons jogos que a gente fez nos dão perspectivas de que hoje o Vasco é uma equipe competitiva. A gente sabe que o brasileiro exige mais do que ser apenas competitivo. Então a gente tem 2 frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores, e a outra frente é seguir reformulando e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas. Claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera muito mais. Mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo. Tudo bem, Barbieri. Você estava falando da frustração do torcedor. Quem estava no campo relatou que a frustração era muito dos jogadores também, que saíram muito abalados. Esse grupo do Vasco é um grupo que tem muitos meninos jovens e tem muitos que vieram da base, que dão um valor muito grande para esse clássico. Queria que você falasse um pouco desses jogadores, como eles estavam, como vai ser importante até esse tempo que você vai ter, até para resgatar isso. E, de certa forma, essa inexperiência fez diferença um pouco
para a partida de hoje? Porque quando o Flamengo faz uma substituição, coloca um Vidal, um Everton Ribeiro, enfim, e aí o poder de fogo que você está tanto falando. Então, se ainda no projeto da SAF, ainda o elenco pesa muito, essa situação pesa muito, e obviamente também da inexperiência do elenco e o quanto que isso pesou para os jogadores. Obrigada. Boa noite. Bom, no primeiro ponto, estavam todos muito chateados, até se cobrando de que a gente teria que ter tido um pouco mais de maturidade em muitos momentos, de que a gente deveria, em alguns momentos, ter tentado ter mais equilíbrio, que a gente acabou tomando gols que não deveria tomar. Esse foi o clima geral, de uma certa cobrança, mas não individualizada, no sentido de nós, como grupo, sermos mais maduros para a gente conseguir não ter esse tipo de resultado. Estão todos muito chateados, claro, com o final do jogo. Em relação ao elenco, às trocas, eu, claro, entendo e concordo que a entrada de jogadores desse nível, desse calibre, acabam fazendo a diferença no decorrer do jogo. Em relação aos meninos, faz parte do projeto, faz parte da SAF, do desenvolvimento deles. Tem o lado de que talvez, em alguns momentos, eles necessitem de mais maturidade, mas isso só vem com as experiências, falei isso também na coletiva anterior, jogando esses jogos, crescendo. A gente não pode esquecer que o Andrei, por exemplo, já é um jogador que, mesmo muito jovem, tem muita experiência por ter jogado no Sul-Americano, e eu acho que se houve alguma crítica a ele nos jogos anteriores, talvez ela tenha sido justa, mas hoje ele fez uma grande partida. Hoje ele chegou na frente, finalizou, entrou, foi um Andrei muito mais próximo do que a gente espera. E isso tem a ver também com todo aquele contexto que eu já citei, que eu vou pedir a liberdade de voltar. O Andrei chegou faz pouco tempo, o Marlon chegou faz pouco tempo, o Capasso chegou faz pouco tempo. Eles praticamente não treinaram comigo ou com o grupo, então a gente vem ajustando essas coisas, a gente ainda estava tendo essas chegadas, e eu acho que tudo isso contribui para que a gente não seja hoje a equipe que a gente espera ser em alguns meses, mas isso é parte natural do processo. Maurício, o Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Prazer falar contigo. Já que ela perguntou sobre os jovens, eu gostaria de perguntar sobre o Nenê. Qual é a posição que você tem em relação, qual vai ser o projeto ou planejamento para ele, se de repente já houve algum tipo de contato interno no Vasco e do próprio jogador, se ele pensa em continuar ou se ele vai realmente não ter o seu contrato renovado ou o seu contrato vai terminar, porque pelo que a gente sabe, o Campeonato Brasileiro, as 3, 4 primeiras partidas que eu já vi aqui, ele tem condições ainda e tem contrato. Mas depois, na sequência, você já tem uma ideia, uma posição sobre esse tema? Obrigado. Boa noite. Não conversei com a direção sobre isso ainda, não conversei com o jogador, que acho que é fundamental e importante. A minha ideia é que eu possa conversar com o Nenê junto com a direção e a gente entender todos os cenários, o que ele deseja, o que é possível, o que nós entendemos que seja o melhor, enfim, a gente conseguir trocar essas ideias e fazer uma boa escolha, mas a gente ainda não tem essa posição. Preciso conversar com ele, não adianta eu querer se ele não quiser. Precisa ver em que condições, em que papel, em que função. Isso é óbvio, o Nenê é um jogador de 42 anos. Ele pode contribuir em alguns momentos e com alguns papéis no grupo, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma experiência fantástica, ele tem muita qualidade, ele pode acrescentar muitas coisas. Precisa entender se o Nenê entende que o que ele pode acrescentar é suficiente para ele ainda estar dentro do clube. Por isso que eu digo, tenho que ter essa conversa com ele. Tenho um respeito imenso pela história dele, por ele como pessoa, como jogador, mas a gente tem que ter essa conversa. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Vão ser 38 jogos agora até o fim da temporada, resto do Campeonato Brasileiro. Muita gente gosta de dizer que são 38 finais, né? Quero te perguntar, qual a sua expectativa para esse Campeonato Brasileiro? Você já começa contra os 2 últimos campeões, o Atlético Mineiro e depois o Palmeiras. Pelo que o Vasco vai brigar nesse campeonato? Dá para almejar coisas maiores? Se livrar do rebaixamento? Você citou agora há pouco, né? Esses times que voltam da Série B para A, muitos caem. Qual o campeonato que o Vasco, na sua visão, vai ter? Pelo que o Vasco vai brigar no campeonato? Boa noite. Eu gostaria de poder ser mais assertivo na minha resposta, mas o Vasco não joga o campeonato sozinho. Então, depende do que o Vasco vai fazer, mas também do que ele vai enfrentar, né? E eu, nesse momento, os clubes da Série A que eu conheço bem são esses que a gente enfrentou no Campeonato Carioca.
Então, se eu tirar esse recorte, eu volto a repetir, eu acho que a gente tem condição de ser bastante competitivo. Mas existe um recorte muito maior, tem as outras equipes, os outros estados, outras situações. Então, eu não consigo ser assertivo. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem o desafio de eliminar essa estatística que eu te disse, que é uma estatística que não é do Vasco, é uma estatística do campeonato. E depois, a partir disso, quanto mais a gente conseguir ser competitivo, se impor aos adversários, conseguir, de repente, fazer o fator casa ser preponderante, aí a gente tem mais chances de buscar e almejar coisas maiores. Isso, boa noite. O Pedro Raul é uma referência e no lugar dele entrou um cria da base. Como trabalhar o psicológico dessa pressão nos jogadores da base tendo que decidir? E no brasileiro é um campeonato longo, difícil. Seria melhor pedir reforços, jogadores mais experientes, mais enxutos, no caso? Bom, boa noite. Respondendo sobre como tirar essa pressão ou criar situações para esses jogadores jovens. A verdade é que não tem receita. Eles precisam passar por isso. Então hoje o Aguinaldo entrou, passou pela experiência de estar numa decisão, jogando contra a equipe que jogou, passou pela experiência de ter a oportunidade de fazer os gols, não conseguiu ser eficiente, é voltar a entender aonde ele errou, o que a gente consegue melhorar, como a gente consegue ajustar. Eu não tenho como oferecer isso. Eu posso oferecer orientação, eu posso oferecer dinâmicas de treino que ajudam a melhorar a parte técnica, eu posso dar uma ou outra palavra para ajudar a controlar a parte emocional, mas no todo, no final, precisa andar. Não tem como aprender a andar de bicicleta só lendo o manual. Precisa subir na bicicleta e andar. Então é isso. Eles são jovens, faz parte da caminhada deles, vão ter que passar por isso. Aqueles que aprenderem a andar rápido de bicicleta vão mais longe, os que caírem muito vão ficar para trás. E a lei da vida é essa, não tem o que eu, como treinador, possa mudar. Né? O segundo ponto, desculpa. Assim, dos reforços. A gente tem jogadores, o Alex é um jogador experiente, o Jair é um jogador experiente, o Léo, apesar de ter uma idade, vamos dizer assim, mediana, é um jogador com bastante vivência, o Léo Jardim é um jogador experiente. Eu não diria que faltam jogadores experientes. Eu diria que as experiências vão amadurecer os jogadores jovens que a gente tem e que demonstraram que têm qualidade e precisam passar por isso, como eu acabei de citar aqui. E volto a repetir, se a gente entender que tem jogadores mais experientes ou até mais jovens também, que possam nos ajudar, a gente vai nessa direção. A gente sabe que o Vasco não está pronto, não está com a porta fechada, não tirou a plaquinha de reforma ainda, está lá ainda. Estamos fazendo as coisas com o tempo, eu entendo as perguntas, eu entendo a ansiedade, mas nesse momento eu não consigo dar uma resposta mais assertiva ou conclusiva. Boa noite, Maurício. Lucas Pedrosa da Cazé TV e também do SBT. Me corrija se eu estiver errado. Você citou que no meio-campo você fez a troca do Rodrigo, retornou com ele, mas fez alterações dentro desse meio-campo. E veja se a minha visão está certa, você pode comentar melhor. O Rodrigo ele jogou de primeiro, mas o Andrei também fazia essa função em vários momentos, principalmente na saída de bola. E o Jair flutuou tanto pela direita quanto pela esquerda, algo que até fez o Jair crescer de rendimento. Essa foi a ideia com a volta do Rodrigo. E para complementar, você acredita que você errou tirando o Rodrigo desse time justamente quando o Vasco foi desclassificado e também perdeu para o Flamengo? Um abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite. A ideia de ter o Rodrigo de volta é porque o Flamengo é uma equipe que, por característica, joga muito por dentro. A gente tinha visto o último jogo e viu que em muitos momentos a gente estava segurando 4 defensores para marcar só o Pedro. E com isso eles criavam superioridade no meio e vinham construindo em passes curtos, a gente teve muita dificuldade. Então não foi só a entrada, a gente teve a entrada do Rodrigo, mas a gente adiantou o Piton e trouxe o Peck para fortalecer ainda mais o meio. Então em muitos momentos a gente atuou como se tivesse 3 zagueiros, o Léo de um lado, Puma do outro e o Capasso pelo centro. Essa foi a principal mudança. E com isso a gente conseguiu tirar esse espaço deles de dentro, conseguiu pressionar melhor, conseguiu roubar muito mais bolas e criar. Essa foi a mudança. E aí o grande desafio é porque quinta-feira era um outro jogo que exigia outra coisa contra outro tipo de adversário. E a gente em 2 dias fazer tudo isso, ajustando no vídeo, andando no campo só porque não podia desgastar até pela sequência de jogos, eu acho que foi um trabalho
fantástico, que infelizmente talvez não vai ter o reconhecimento que deveria por conta do resultado, mas faz parte do futebol. Em relação a ter errado ou não, eu acho que é complicado eu avaliar, depois do resultado, se isso teria influenciado ou não. Pode ser que o Rodrigo tivesse jogado e o resultado não tivesse acontecido. E aí, para explicar melhor, eu volto a dizer, na quinta-feira era um outro tipo de jogo. Era um adversário que não ia duelar com a gente pela bola, era um adversário que a gente sabia que ia jogar mais recuado, mais retrancado. Então a ideia era ter jogadores mais criativos, ou na posição do primeiro volante, ou pelo lado, como é o Marlon, jogadores que pudessem combinar e se associar melhor. Mas a gente não conseguiu fazer isso, eu falei naquele momento lá. Então, eu não carrego o peso de estar errado. Eu tenho certeza de que não funcionou, aquelas escolhas não funcionaram, e que eu preciso buscar novas soluções contra esse tipo de adversário, de cenário, por aí.